Nesta última semana, o Ministério da Saúde confirmou que o Brasil enfrenta uma epidemia de sífilis, doença sexualmente transmissível que de 2010 a 2016 registrou quase 230 mil novos casos no país, gerando preocupação às autoridades. O infectologista Dr. Luiz Torquio explica do que se trata a sífilis. Sífilis é uma doença infecciosa, sexualmente transmissível, basicamente sexualmente transmissível, e essa doença é causada por um germe chamado Treponema pallidum, e existe uma facilidade muito grande de transmissão, e essa doença está com a sua incidência crescendo, ou seja, a cada dia a gente tem visto mais e mais casos. A maioria dos casos de sífilis no país, mais de 60%, se encontram na região sudeste. A chefe de enfermagem do Sistema de Saúde de Matão, Tânia Bambosi, também relata que a doença vem evoluindo desde 2010 e que este ano atingiu o ápice, obrigando o Ministério da Saúde a declarar estado de epidemia. Em relação aos números, eu acho importante colocar que a doença ela está sendo monitorada de uma forma melhor. A notificação está aparecendo, coisa que antes não aparecia. Então, na realidade, o que é que a gente pode inferir? E existia, sim, o número alto de casos, mas existia uma subnotificação. Coisa que agora estão sendo colocadas ações investindo para que esses números apareçam. Outro problema grave que vem preocupando as autoridades é o caso da transmissão da doença em mulheres grávidas, a chamada sífilis congênita, onde a doença passa da mãe para o bebê pela parede do útero. Em 2015, de cada 1.000 crianças nascidas, 6 estavam com sífilis. É importante a gente enfatizar o quanto que uma mulher grávida pode também transmitir para o bebê. E a criança pode nascer com sífilis, né? Tem que tratar. Então, a gente está falando em população geral mesmo. E a importância de medidas como o teste rápido para tratar, a utilização de preservativo para evitar a transmissão. E, além disso, o acompanhamento da gestante com exames para que, se ela tiver a doença, ela possa ser tratada e não transmitir também para o bebê. O infectologista Dr. Torquio aponta que a principal forma de contágio da doença é através de relações sexuais e explica quais são os sintomas que a doença apresenta. A sífilis tem basicamente 3 fases, a que a gente chama de fase de sífilis 1, sífilis 2 e 3. Não são todas as pessoas que percebem a fase 1, principalmente as mulheres, né? Então elas têm uma ferida normalmente lá dentro do colo do útero e essa ferida é indolor. Então muitas vezes as mulheres não sabem que estão acometidas da doença. Outras vezes as mulheres têm uma ferida na parte vaginal externa e isso é detectável. Nos homens é mais facilmente detectável na fase 1 com uma ferida no pênis. Se essa ferida não for convenientemente tratada, ela, vamos dizer, entre aspas, recolhe, ou seja, ela praticamente parece que se curou. Passado uns 2, 3, 4 meses, ou às vezes até coisa de ano, existe uma passagem para uma fase 2. Essa fase 2 costuma, em alguns casos, ter muito pouco sintoma, ou então, às vezes, acontece um vermelhão no corpo, semelhante a uma rubéola, lesões nas mãos, nas palmas dos pés, presença ou não de febre. E isso pode ocorrer tanto no homem quanto na mulher. Já na fase 3, que é uma fase mais avançada da doença, que vai ocorrer depois de 15 ou 20 anos que a pessoa está com a doença, ela pode ter o que a gente chama de sífilis, ou melhor, a gente sabe que é terciária, mas basicamente com 3 acometimentos. Acometimento cardíaco e vascular, ou seja, pode acometer das lesões cardíacas e principalmente na artéria aorta, que é uma artéria que sai do coração. Cerebrais, que é a neurosífilis, que é uma doença grave que frequentemente deixa sequela, e também sífilis cutânea tardia, ou seja, lesões na pele já muito difícil de ser curada, porque praticamente existe pouco germe, mas existe muito processo inflamatório e aí é uma doença de difícil tratamento também. Ainda de acordo com o infectologista, a prevenção e o tratamento são simples. O importante é descobrir a doença cedo.
A forma de prevenção de hoje em dia que a gente sabe sobre doença sexualmente transmissível, que a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, é o uso do preservativo. O tratamento hoje em dia ele é simples. O tratamento é feito ainda desde o tempo que a penicilina foi descoberta. Ela ainda é a droga que melhor funciona no tratamento de sífilis. Existem alternativas, que muita gente a gente sabe que tem alergia de penicilina. Então nós temos alternativas, mas nenhuma das alternativas ainda é melhor que a penicilina. Se a pessoa descobrir que tem alguma coisa suspeita, ela tem que imediatamente procurar o médico, porque senão a doença pode evoluir para a fase 2, para a fase 3, que a gente já comentou, e se tornar cada vez mais grave, né? E as recomendações em caso de suspeita da doença é procurar os postos de saúde do município e realizar o exame rápido de sífilis. E caso a doença seja confirmada, iniciar o tratamento imediatamente. A gente tem, pelo Ministério da Saúde, a disponibilização de testes rápidos, de exames de sangue, e são realizados já há vários anos, no caso do município de Matão e de outros municípios, em todas as unidades básicas de saúde, tanto unidade posto de saúde, como unidade de saúde da família. Então, é um instrumento, o teste rápido, importantíssimo, a partir do qual o médico, com o resultado, indica o tratamento para a pessoa.